de raiva, ele não é um sentimento aceito, só que ele é um sentimento necessário. Só que a gente não vê assim, né? Então, de novo, essa professora tinha ela tinha então essa culpa que não era uma culpa verdadeira, mas que precisava ser trabalhada. A outra culpa, bem semelhante a essa do pai, quando ela se sente lá culpada porque ela ficou com raiva lá, julgou e tudo em relação à amiga. De novo, não é uma culpa real, né? Ela não fez nada para contribuir com a morte daquelas pessoas, então não tem por que ela sentir essa culpa, mas ela sente pelo sentimento que isso gerou nela. Depois, a culpa, agora olha só, a culpa em relação à criança. Por isso que eu perguntei para ela, falei, professora, olha dentro dos meus olhos e fala para mim, você fez isso? Fiz. Eu falei, mas não foi assim, e não foi isso, não foi aquilo. Mas ela falou, certo? Se ela falou, então aí tem a culpa que é dela, porque ela verbalizou. A intenção, não vamos mexer no mérito da questão, não era a questão da intenção dela, mas ela falou, e aí o outro interpretou. Então aí sim seria uma culpa real. Por quê? Porque ela fez aquele ato, entende? É diferente do sentimento. O sentimento de ter a culpa é algo que é normal, a gente sempre vai oscilar nesse sentimento, ou de inocência ou de culpa, ou de amor, ou de raiva, ou de ódio, né? Então isso é inerente do ser humano, é inerente. E o fato dela odiar não faz dela nem maior, nem menor, nem melhor, nem pior. Quando ela repete o ato, que ela faz de novo outra intervenção dentro da sala de aula com a criança, aí de novo também é porque ela, de novo, foi uma ação dela. E aí dos pais, olha que legal a ação dela, a culpa dela em relação aos pais. Ela drogava essa mãe? Não. Ela embebedava esse pai? Não. Ela contribuiu para que esses pais não tivessem condições de estar com essa criança? Não. Não. Então também era uma culpa falsa. Não era uma culpa, ela não sequestrou a criança. Ela não iniciou essa mãe e esse pai nesses vícios para ela ficar com a criança. Então entende que é uma culpa falsa? Ela se sentia culpada porque ela não podia ser mãe. E aí, pelo fato dela ter pego essa criança, e ela ainda julgava esses pais. E aí, olha a riqueza, né? Que aquilo que ela carrega aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Aquilo que ela carrega aqui, ó, e que é tão pesado para ela, que é o fato dela julgar essa mãe e esse pai por eles serem viciados, né? Ela pôde trocar, então, na constelação, ela pôde trocar este sentimento que ela tinha de julgamento, as acusações que ela fazia desses pais, ela pôde trocar por algo, ó, bem mais leve. Essa caneta aqui, ó, para simbolizar. Olha o peso que era esse julgamento e que mantinha o cavalo da culpa aqui, ó, o tempo inteiro na frente. E aí, isso foi trocado pelo quê? Pela gratidão. Porque esses pais, por estarem nessa situação, foi o que possibilitou essa professora a realizar o sonho de ser mãe. Então, ela pôde trocar isso aqui, ela pôde abrir mão da culpa e entrar com a inocência. Olha que coisa fantástica que a constelação possibilita, né? E a mesma coisa em relação ao filho que ela adotou. Ela pôde... Era uma culpa falsa, porque ela se sentia culpada de ter tirado essa criança dos pais biológicos. Só que ela estava fazendo um bem para ele. Mas na cabeça dela, ela se julgava, se condenava e se culpava. Olha que fantástico que é essa questão do inconsciente e da culpa e da inocência. Fala se isso não é fantástico. Agora eu vou pôr os óculos e ver se alguém fez alguma pergunta. Vamos ver.
eu disparo a falar, né, gente? Porque assim, eu amo isso que eu faço, eu amo quando é possível trazer luz para as pessoas, para elas verem isto. Não tem nenhuma pergunta, isso quer dizer que eu posso continuar falando. Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, não sei, mas o desfecho dessa constelação mostra, prova a importância desse trabalho e por que o Bert Helling foi indicado para o Prêmio Nobel, né, gente? Porque é um trabalho. Eu tenho 13 minutos, tá bom? 13 minutos. Então mostra, né, por que o Bert Helling foi indicado para o Prêmio do Nobel da Paz. Porque vocês imaginam, gente, essa professora, vocês imaginam como que essa mulher se sentia tendo, de repente, ameaçado toda uma vida profissional. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é a força desse nosso inconsciente? Como ele nos move para essas situações que de repente, no caso dela, por exemplo, iam ser o quê? Mais de 30 anos de profissão que iam ser jogados pelo ralo. Porque vocês já pararam para pensar? Qual era a escola que ia dar um trabalho para essa professora que tinha um processo contra educando? De bullying. Então é muito importante. Eu vejo o tanto que fazia jus, né, essa indicação e inclusive se ele tivesse ganhado, né, o Prêmio Nobel da Paz, o Bert Helling, porque é um trabalho da maneira como ele sistematizou e que ele trouxe pra gente, que ele divulgou, né, porque foi ele que simplesmente viralizou a constelação, que é esse trabalho fantástico, onde a gente pode acessar esse inconsciente de uma maneira tão rápida, de uma maneira tão eficaz, e a partir dessa situação, a partir desse identificar, você poder mudar. Gente, eu sou apaixonada demais. Nessa constelação, então, assim, como eu fiquei agradecida pelo fato de conseguir trazer isso à tona e ela simplesmente, a professora, abrir mão do cavalo lá, da culpa e o cavalo da inocência assumir. É bem isso mesmo que o Bert Helling fala aqui, né? Ó, agora tem que pôr o óculos. Mas é bem isso daqui, ó, quando ele fala, ó, culpa e inocência servem ao mesmo Senhor. Ou seja, tanto a culpa quanto a inocência estava a serviço dessa professora. E aí, ele comparar, né, que é um carro e que existe um chofer, e que o chofer é a nossa consciência. E quando ele fala que nesse carro, a gente entra nesse carro como prisioneiro ou como convidado. Gente, isso é fantástico, porque essa professora, ela estava prisioneira dela mesma, dos julgamentos que ela fazia a ela mesma. E não só julgava, como além de julgar, ainda condenava, né? Gente, você tem que é forte demais esse inconsciente. Você vê a pessoa simplesmente ela entrar, ela criar uma situação onde ela estaria diante de outras pessoas que estariam condenando ela, julgando, culpando. Gente, eu fiquei maravilhada com o fato de, no final, depois que ela tomou, então, o cavalo, as rédeas do cavalo da inocência, abrindo mão do cavalo do julgamento, da culpa, e simplesmente os pais. É a questão da sintonia, né? Se ela não precisava mais se condenar e se culpar, então ela não precisava de alguém externo para fazer isso.
Olha a força. Olha a força do inconsciente, olha a força do que é esse sentimento de culpa. E aí vamos pegar os últimos minutos que a gente tem aqui para a gente poder levantar algumas perguntas para vocês refletirem sobre elas. Quais são os seus cavalos de culpa? Quais são? Você se sente culpada pelo quê?